Irmãos, boa noite, graça e paz. Que bom que é termos a oportunidade de nos encontrarmos aqui hoje novamente, né? E hoje é um culto de louvor ao nosso Deus. E eu convido vocês a se levantarem para que juntos possamos cantar invocando a presença de Deus aqui nesse lugar. Divino, grande ensinador, vem revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Amém. Eu convido os irmãos a se sentarem. Graça e paz. Que bom que a gente pode estar na casa de Deus. Eu quero que você sinta alegre pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos dá. É o momento e o lugar do encontro, da gente falar. Eu estava observando, enquanto não começava o culto, assim, a conversa, o falar, a vontade de falar, de estar juntos, isso tem um valor. É preciso que a gente aprenda a usufruir deste tempo, deste momento, como sendo uma oportunidade que Deus nos dá. Hoje é dia de louvor, de expressar a Deus o nosso louvor. Não que os outros domingos não sejam uma oportunidade de louvar, mas o terceiro domingo é o momento que nós expressamos a Deus de uma forma direta aquilo que há no nosso coração, a nossa gratidão. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmos 106, Salmos capítulo 106. Vamos ler alguns versículos, até o versículo 8 nós faremos a leitura. Salmos capítulo 106. O salmista diz assim: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores?
Bem-aventurados, felizes, os que guardam a retidão, os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidades, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Aleluia, glória a Deus. É um salmo que revela essa fragilidade nossa. Deus tem operado maravilhas, Deus tem nos sustentado, dado graças. E tudo que nós devemos fazer é externar a nossa gratidão e o nosso louvor a Ele. E eu gosto dos salmos ao revelar que ele diz: nossos pais não atinaram para os feitos de Deus. Eles pecaram contra ti, ao invés de ter um coração grato, eles se rebelaram contra a santidade, o amor e a bondade de Deus. Hoje é um momento de louvor. Antes que a gente prossiga, eu quero convidá-los para que a gente possa, assim assentado como nós estamos, fechar os nossos olhos. E nesse culto de louvor, a gente perguntar: Deus, o Senhor tem sido tão bom para comigo. O Senhor tem sido fiel a mim, apesar da minha infidelidade. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. A tua misericórdia tem se renovado todos os dias a meu favor. E nem sempre, Pai, eu tenho tido um coração grato. Tenho murmurado, não tenho tido ousadia de me comprometer contigo, com a tua palavra, com a vida de oração. Eu não tenho procurado ver a vida de santidade que agrade o teu coração. Como nossos pais no passado pecaram, nós também pecamos. Eu gostaria de convidar você a um momento de rendição aos pés do Senhor. Eu quero desafiar você a confessar os pecados, pecados das nossas omissões, pecados que nós cometemos livremente. Mas quero também que você olhe para a obra da cruz. A gratidão que temos por Jesus, por Ele ter morrido nossa morte no nosso lugar. Que o teu coração esteja cheio de alegria e de gratidão neste momento, pelo perdão conquistado na cruz por mim e por você. Alguns instantes, oremos. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade. Esse é o tempo que o Senhor reservou para que nós pudéssemos nos encontrar aqui como comunidade de fé. E eu quero te louvar pela vida desses amados e amadas que o Senhor trouxe aqui nesta noite, como eles são importantes neste lugar, no somar da tua obra. E eu quero ministrar sobre eles o teu melhor, ministrar o teu Espírito Santo. Ó Pai, a tua palavra nos traz esta condição, esta oportunidade, nos faz pensar na tua misericórdia para conosco. Senhor, nós não sabemos contar os teus feitos, tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Mas o Senhor chama de felizes aqueles que guardam a retidão, que praticam a justiça. Senhor, e nem sempre nós temos tido esta consciência. Temos pecado contra o Senhor, por isso, ouça a nossa oração, nos assista com o teu Espírito, revela a nós o pecado, traga a nós um coração rendido, traga um arrependimento verdadeiro, sincero, transformador a nós, e que esse tempo, ou nesta oportunidade, nós possamos te louvar pela certeza do perdão,
e que o Senhor possa produzir em nós um sentimento de gratidão e de louvor ao Senhor. Ó Deus, nós estamos felizes porque estamos na Tua casa, estamos felizes porque o Senhor está presente neste lugar. A Ti damos toda a honra, glória e louvor. Eu quero abençoar, Deus, aqueles que ainda estão por chegar, abençoar aqueles que não poderão estar conosco, que a bênção do Senhor assista a cada um desses amados. Ó Deus, este é o tempo que o Senhor nos deu, seja sobre nós a Tua graça, pois nós oramos com gratidão e louvor, em nome de Jesus, amém. Amém. Que a gente tenha esse reconhecimento de que o Cristo morreu por nós. Não somos nada, somos pecadores, mas que nós reconheçamos esse amor por nós. E pensando nisso, nós louvamos a Deus pela obra que Ele fez na cruz, por nós. E Jesus, Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, Ele é digno de ser exaltado, e que a gente possa exaltar a esse Deus nesse momento, que a gente possa reconhecer tudo isso que Ele é nas nossas vidas, que a gente faça essa canção, que a gente cante essa canção de coração, exaltando ao nosso Deus. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre Senhor. Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento de adoração, ó Pai, através da música. Pai, queremos te agradecer por termos a oportunidade, Senhor, de adorar, de louvar, ó Pai, de proclamar a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, por termos a liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos e irmãs, graça e paz, boa noite. Que Deus possa continuar falando no nosso coração, que Ele possa continuar sendo exaltado através da nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Amém? Um culto de louvor e adoração. Eu quero compartilhar com vocês a palavra
que está no Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 31 a 35. João 4, 31 a 35. Para nós podermos refletir essa noite. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, que é luz, que nos dá direção. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, neste momento, o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e o nosso coração, para que a tua palavra possa entrar, fazer morada e dessa forma transformar a nossa vida. Eu entrego esse momento ao Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem, o trecho que nós acabamos de ler, está logo depois do encontro que Jesus tem com a mulher samaritana. Eu creio que vocês devem conhecer esse texto foi pregado outras vezes. Um encontro impactante para a mulher. Um encontro impactante também aos discípulos. No final do encontro de Jesus com a mulher samaritana, dentre tantas coisas que acontecem, uma das coisas que acontece é que ela, que estava indo pegar água em um poço, depois de encontrar Jesus, deixa o cântaro, deixa o jarro e vai à cidade e conta o encontro que ela teve com Jesus, a experiência que ela teve com Jesus. Esse encontro e essa experiência da mulher samaritana não ficaram restritos àquele momento, mas o encontro gerou nela um sentimento, uma responsabilidade de um compromisso com a obra. A partir daquele momento em que Jesus encontra a mulher samaritana, ela se compromete a dizer às pessoas a respeito daquilo que Deus tinha feito na vida dela. A partir do momento que temos uma experiência de fé, uma vida com Jesus, é inevitável que eu e você tenhamos compromisso com a obra de Deus. Não dá para viver uma vida com Deus sem haver compromisso. Eu conto isso, digo isso para vocês, para nós nos situarmos no texto que lemos. Jesus, então, dá continuidade, de uma certa forma, ao encontro que ele tem com a mulher samaritana. Os discípulos, preocupados com ele, preocupados que ele pudesse se alimentar de alguma coisa, perguntam a ele, ou melhor dizendo, falam para ele: Mestre, coma. E Jesus então responde de uma forma que eu achei bastante interessante e separei para compartilhar com vocês nessa noite. Nós veremos em Jesus um exemplo de compromisso com o chamado de Deus. Irmãos, a obra de Deus pede que nós não apenas nos sintamos envolvidos, mas que nós nos sintamos
comprometidos. Existe uma grande diferença entre se envolver e se comprometer. Quando eu apenas me envolvo, eu faço quando dá. Eu oro quando dá tempo. Eu leio a Bíblia, leio a palavra, eu venho à igreja quando dá tempo. Quando me sobra tempo. Eu tenho um compromisso com os dízimos e com as ofertas, se sobrar. Eu não dou daquilo que eu tenho, mas eu dou daquilo que me sobra. Isso é envolvimento. Mas o compromisso ou o comprometimento é diferente. Porque ainda que não me sobre tempo, eu clamo a Deus para que Deus separe um tempo, para que Deus me dê tempo, para que eu possa investir na obra, para que eu possa colocar meus dons, meus talentos à disposição de Deus, à disposição da obra de Deus. Jesus, então, nos pede que nós nos comprometamos com Ele. E comprometer-se significa investir tempo, investir dinheiro, recursos, dons, talentos, uma vida, de fato, comprometida com o Evangelho. E todos nós, eu e você, temos diferentes compromissos. Seja no trabalho, seja em casa, seja com os filhos. Temos diferentes compromissos e temos que cumprir com esses compromissos. Afinal de contas, é algo que nos foi confiado. Mas aqui Jesus nos diz que o maior e o mais importante de todos esses compromissos é o compromisso que eu e você temos com Deus. E nessa passagem, então, eu quero enxergar, junto com vocês, 3 características do comprometimento que Jesus teve com a obra do Pai. Eu peço que você deixe, se puder, a sua Bíblia aberta. Nós vamos retomando o texto aos poucos. Quero destacar com vocês 3 pontos sobre o compromisso de Jesus com o chamado de Deus. E o primeiro deles, irmãos, o compromisso que Jesus teve com o Pai era prioridade na vida dele. Vejam novamente os versos 31 e 32. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Para Jesus, servir a Deus era sua prioridade. Servir a Deus era algo que ocupava o primeiro lugar na sua lista de deveres, na sua lista de afazeres, que não era pequena, mas era grande. Não existia outra coisa que Jesus buscava mais, a não ser servir a Deus, servir ao Pai. E aqui Jesus antecipa a prioridade do seu compromisso com o chamado de Deus antes das necessidades físicas, antes da fome. E você pode parar e pensar, bem, mas Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o próprio Deus. Mas se vocês se lembram, a passagem que diz que ele veio como homem, e como homem experimentou as necessidades que os seres humanos têm, que eu e você temos. No próprio capítulo 4, João descreve pelo menos 3 necessidades que Jesus teve. Ele se sentiu cansado, ele sentiu sede, ele sentiu fome, o texto que acabamos de ler. E então, a resposta de Jesus é que que Deus tinha uma comida que os discípulos não conheciam. Os discípulos então pensam que alguém
poderia ter trazido uma comida para Jesus e eles não viram, passou despercebido. Mas não era assim. Jesus dizia que cumprir a vontade de Deus através do compromisso era o seu verdadeiro alimento. Vejam a importância que Jesus descreve dentro desse compromisso. A prioridade em primeiro lugar. Existem pessoas que dizem ser comprometidas com Deus, mas no momento em que são chamadas, no momento em que são chamadas a se colocarem à disposição, inventam muitas desculpas, colocam barreiras, as próprias pessoas colocam barreiras diante de si para não fazer. Ou porque já trabalhou muito, como se na igreja tivesse uma aposentadoria da obra de Deus, não tem, é um compromisso contínuo com a obra. Ou porque não tem tempo, ou porque alega, eu não tenho dons, eu não tenho talentos. Nós sabemos que Deus confiou dons e talentos a cada um de nós. Se você acha que não tem nenhum dom ou nenhum talento, é porque você ainda não descobriu qual é o seu dom e o seu talento para que você possa colocar à disposição do compromisso de Deus. Muitas vezes, tantas outras ocupações, tantos outros compromissos tomam o lugar de uma vida com Deus. Irmãos, Jesus valorizava muito mais o ser do que o fazer. Quando falamos de compromisso com o Pai, não dizemos apenas, trazendo aos dias de hoje, o vir à igreja, o frequentar. Isso faz sim parte do nosso compromisso, do nosso comprometimento com a obra. Mas e o íntimo, e o secreto com Deus, e a vida com Deus? Isso também é compromisso. E Jesus colocava a oração, a intimidade com o Pai, em primeiro lugar na vida dele. Nós avançamos quando entendemos que o compromisso que temos com Deus, na oração, na leitura da palavra, no estudo, e sim, no envolvimento que temos com a igreja. Vocês viram no início as atividades da igreja durante a semana? Tantas oportunidades, tantas coisas que Deus tem feito, tantas coisas que Deus tem colocado à nossa disposição. Qual tem sido a minha reação e a sua reação em relação a isso? Deus tem nos chamado, mas para isso nós precisamos entender que nosso compromisso com Ele deve ser a nossa prioridade de vida. Jesus não estava dizendo aos discípulos que eles não poderiam comer. Jesus contava parábolas em outros trechos, em outros momentos, e através da parábola, que era uma história, ele trazia ensinamentos. Então Jesus não está nos dizendo para passar fome, a partir de hoje passa fome, não é isso. Mas Jesus diz para colocar em primeiro lugar a tua vida com Deus. Veja, reflita, pense como está a sua vida com Deus. Que coisas você tem colocado na frente da sua vida com Deus? Que barreiras você tem colocado? Que justificativas, que desculpas? Nos versos 33 e 34, Jesus continua sendo indagado pelos discípulos. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou:
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês, o compromisso que Jesus tinha com o chamado de Deus era fruto, era resultado da obediência em relação a Deus. Irmãos, Jesus tinha muito claro que o seu chamado, que o seu compromisso com o mundo estava relacionado a duas coisas: fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por isso, continuamente Jesus trabalhava para que nada pudesse tirar o foco da obediência que ele tinha em relação à palavra. Nada distraiu o seu foco. Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Se existe algo, irmãos e irmãs, que Deus pede a mim e a você, é que nós sejamos obedientes. Obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi feita para ser discutida, foi feita assim para ser estudada, foi feita para termos sim debates, aulas, mas não dá para discutir sobre a obediência que eu e você temos e devemos a Deus. Não há maneira melhor de obedecer a Deus colocando em prática a obediência. Em outras palavras, não há maneira melhor de obedecer do que obedecendo, crendo pela fé na palavra de Deus, que Deus nos diz e que Deus deixou a nós através do seu Filho. Não basta nós querermos obedecer. Se Deus pede que nós leamos a palavra, tenhamos uma constância com a palavra, e você diz assim: quando eu tiver tempo, quando eu aposentar, quando meus filhos casarem, quando meus filhos saírem de casa, eu começo a ler. Você nunca vai ter tempo. A vida vai passar, porque é uma tendência nossa, apesar da tecnologia, da internet, do celular, é uma tendência a criarmos mais coisas para fazer. Já pensaram nisso? O carro, a internet, a tecnologia que foi feita para que a gente economize tempo, para que nós possamos economizar tempo, nos atrasa. A gente começa a criar tantas coisas, o dia fica cheio, e a obediência à palavra de Deus, a obediência ao chamado que Deus tem à sua vida, como está? Nós não podemos desfrutar da vida cristã se não aprendermos a obedecer. Se olharmos para a Bíblia como um todo, foram várias pessoas que obedeceram a Deus, obedeceram ao chamado de Deus, por mais difícil que fosse. Jó, hoje tivemos aula na escola dominical a respeito de Jó, uma pessoa que sofreu duramente, mas que perseverou em Deus, que obedeceu a palavra de Deus. Fomos ministrados também hoje pela manhã, o apóstolo Paulo, uma pessoa que obedeceu a Deus, apesar das perseguições, apesar das adversidades, ele creu na palavra, ele creu que Deus tinha um chamado para a vida dele, e esse foi o motor que impulsionou que Deus pudesse abençoá-lo através da obediência com que Paulo se colocava à disposição. Obediência foi o que se esperou de Adão e Eva no jardim do Éden, não cumpriram. Tantas pessoas tiveram experiências de desobediência
e obediência. Nós temos na Bíblia tantos exemplos para que a gente não continue batendo a cabeça, mas para que a gente possa entender que Deus tem o melhor para a nossa vida. Jesus tinha um compromisso de obediência ao Pai. Com que obediência você tem servido a Deus? Ou com que obediência você tem respondido ao chamado que Deus tem para a sua vida? Assim como dons e talentos, você pode pensar que não tem, mas tem, você também tem um chamado. Com a morte de Jesus na cruz, eu e você ganhamos um chamado de levar o Evangelho a toda criatura. A mulher samaritana fez isso. A mulher samaritana obedeceu a Deus. E Jesus destacou isso, ressaltou esse compromisso que era fruto de uma obediência ao Pai. O texto termina no verso 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. O terceiro e último ponto que eu quero destacar com vocês, irmãos e irmãs, era que o compromisso que Jesus tinha com o chamado de Deus era um compromisso de urgência. Jesus convida os discípulos a olhar os campos como se eles já estivessem prontos para a colheita. Existe um tempo, um intervalo de tempo entre a fase de semeadura e a fase de colheita. Não é instantâneo, a gente não planta e colhe, fisicamente falando de plantas. Existe um tempo, existe um intervalo de tempo, existe uma espera, existe um tempo propício para a colheita. Mas o importante é que se você deixa passar a colheita, o que acontece com os frutos? Eles apodrecem, você perde os frutos. Mas aqui, Jesus se referia, ainda que de uma forma subjetiva, à colheita espiritual. Na colheita física, sim, nós esperamos, nós semeamos, aguardamos o tempo e colhemos. Mas na colheita espiritual é diferente. Jesus destaca que o chamado que Deus tinha era um chamado urgente. Jesus convida os discípulos a olharem cuidadosamente para as pessoas que os rodeavam. E eu quero direcionar essa pergunta a você também e a mim. Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Levante os olhos dentro da sua casa. Que pessoas precisam da salvação em Jesus? Levante os olhos na sua escola, no seu trabalho, no ambiente em que você se relaciona, num supermercado que você vai, numa loja que você vai. Levante os olhos. Existem pessoas que precisam da palavra? Irmãos, existem tantas pessoas que se afundam em drogas. Existem tantas pessoas, e o índice hoje de adolescentes e de jovens que se suicidam é extremamente alto. Vidas têm sido ceifadas. Pessoas precisam da palavra. E não dá para esperar. Não dá para você dizer, semana que vem eu começo, que nem dieta, né? Segunda-feira eu começo, semana que vem eu começo. A gente vai enrolando, e não começa. O compromisso
que eu e você temos com Deus é um compromisso urgente. Deus nos chama a nos capacitarmos, a orarmos, a clamarmos a Deus, a nos levantarmos em poder, com a graça, com o amor de Deus, para nos colocarmos à disposição, crescermos espiritualmente e assim cumprirmos o chamado que Ele tem para a nossa vida. Eu estou certo de que alguém, em algum lugar, seja um vizinho, seja no seu bairro, no condomínio, no lugar que você frequenta, na cidade, está precisando ouvir uma palavra. Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a minha reação? Qual tem sido o nosso investimento em tempo de qualidade com Deus? Nós sabemos que o fruto maduro, que é deixado por muito tempo, apodrece. Se nós sempre recebermos a palavra e não repartirmos a palavra, qual é o sentido da vida cristã? Se recebemos a palavra, se recebemos esse fruto tão precioso de Deus e retemos, guardamos, seguramos, qual é a tendência? Que o fruto estrague. Deus nos chama, através de um compromisso com urgência a Ele, que nós possamos repartir a palavra, repartir daquilo que Ele tem feito na nossa vida. O que Jesus tem feito na sua vida ultimamente? Coisas simples, sim. Coisas extraordinárias, sim, porque Deus move o sobrenatural em nossas vidas. Mas o que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem falado para você? Será que Ele não tem falado nada? Ou será que você tem estado com os ouvidos tapados? É importante que nós tenhamos um coração, uma mente, um ouvido aberto para entender mais de Deus, para ouvir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu e você, como o pastor diz, não somos depósito de bênçãos, mas nós somos canal de bênçãos, somos ponte de bênção, para que a bênção possa chegar ao outro. Mas para que a bênção chegue ao outro, eu preciso me alimentar, eu preciso investir em uma vida com Deus. Um compromisso que deve ser uma prioridade na nossa vida, um compromisso com Deus, um compromisso que envolve obediência e é um compromisso urgente. É para hoje, é para agora, não dá para nós esperarmos. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero perguntar a você, e essa é uma pergunta que eu direciono a mim também. Qual tem sido o nível do seu compromisso com Deus? O seu comprometimento com a palavra, o seu comprometimento, sim, com a sua frequência aqui na igreja, como membro de um corpo vivo. Qual tem sido o seu comprometimento com a leitura, com o estudo da palavra, a vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor? Você tem colocado outras coisas na frente? Quais são as barreiras? Quais são os empecilhos que você tem colocado
diante da sua vida com Deus. As desculpas, as justificativas para não fazer, para não estar, para não poder. Coloque-se diante de Deus por alguns instantes, em nome de Jesus. Deus conhece a sua vida, conhece também aquilo que você colocou diante dele. Eu não sei o que o Espírito Santo falou ao seu coração, mas você sabe. Se você tem tido uma vida de compromisso com Deus, renda glórias a Ele, agradeça a Ele, tenha gratidão, porque Ele tem te sustentado. Mas se você não tem esse compromisso, e deseja ter esse compromisso, peça a Deus, quando nos colocamos diante dEle com disposição de coração, com abertura de coração, Ele pode mover, Ele pode transformar a sua vida. Pai, eu quero entregar a vida desses irmãos e dessas irmãs que aqui estão. O Senhor sabe o que cada um colocou diante de Ti neste momento. Pai, nós sabemos que o compromisso que temos com o chamado que o Senhor tem nos dado é urgente. Não dá para deixar para depois. Não dá para adiar esse compromisso. É um compromisso diário, um compromisso com a Tua palavra, com a Tua obra. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor plante essa semente no coração, que o Senhor plante essa semente na vida da Tua igreja, no coração de cada pessoa que está aqui. Que haja, Senhor, prioridade para a Tua palavra, para uma vida de intimidade com o Senhor, que o Espírito Santo possa mover o coração das pessoas que aqui estão neste momento, que haja obediência irrestrita à Tua palavra, obediência ao chamado que o Senhor tem, que o Senhor possa nos capacitar, Pai, para que possamos ver o campo missionário que está diante de cada um de nós, que o Senhor possa fazer de cada um de nós vidas que proclamem o Teu nome, vidas que proclamem o Teu evangelho, vidas que tenham um compromisso com o Senhor. Eu entrego a vida destes irmãos e dessas irmãs nas Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então nos colocar diante de Deus, apresentar a nossa semana diante de Deus. Eu quero informá-los, aqueles que acostumam ouvir o nosso devocionário durante a semana, esta semana nós teremos aí novos participantes nos devocionários. Tire um tempinho para você ouvir o que Deus tem falado, uma reflexão simples de pessoas que caminham com a gente, mas que pode fazer a diferença nessa caminhada da igreja. Amém? Domingo, nosso culto de missões. Saia com um propósito de servir a Deus, de querer amar o Senhor, sabendo que há urgência na chamada missionária. Amém? Coloque a tua semana diante de Deus.
Abençoa a tua casa. Declara bênção sobre a tua casa. Assuma o compromisso de priorizar Deus na tua vida e na tua casa, no teu trabalho. Assuma o compromisso de compreender a obra de Deus, de obedecer, de ver a urgência de nós nos engajarmos para melhor servirmos a Deus. Coloque as famílias da igreja. Lembre dos irmãos que não puderam estar conosco, que a bênção do Senhor possa assistir cada um deles. Senhor, muito obrigado por cada ato deste culto, por esse tempo nós oferecemos ao Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Muito obrigado pela vida de cada um desses amados que o Senhor trouxe aqui. Eu quero ministrar sobre eles o teu melhor. Que o Senhor possa sondar a vida deles. Cada família aqui representada, Senhor, traga a tua bênção. Senhor, manifesta com poder para que o teu sobrenatural esteja sobre a vida de cada um destes amados, cada casa representada aqui. Que a semana seja uma oportunidade de bênçãos. Bênçãos para repartir com as pessoas, manifestar graça na vida das pessoas. Senhor, dá-nos poder, unção, dá-nos interesse pela tua palavra, para uma vida contigo, um desejo de comprometer com a obra do Senhor. Ó Deus, tira de nós todo esse sentimento de apenas querer envolver, que a gente queira se comprometer verdadeiramente contigo e com a tua palavra. Pai, abençoa as famílias da igreja. Senhor, em nome de Jesus, que o zelo do Senhor esteja sobre cada família. Que o Senhor possa abençoar as atividades da semana. Que o Senhor possa colocar em nós um desejo de fazer parte deste mutirão que proclama o reino do Senhor. Eu quero abençoar a tua igreja neste lugar, abençoar a nossa cidade, que nós possamos sair daqui com o propósito de sermos abençoadores. Leva-nos na paz, nos dê a tua paz. Eu te peço em nome de Jesus, que é o Senhor da vida, é o Senhor da igreja. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço gostoso no seu irmão, na sua irmã. Nosso culto acabou.